louca. Ai, meu Deus do céu. Gata. E aí, gente, estão felizes? Um mês pra eliminar, um mês. A gente conseguiu, mas a gente conseguiu e foi icônico. Ó, semana passada foi difícil, né? A prova, decidir, né? Todo mundo falou que foi ótimo. Foi a coindação, Eu também acho que foi muito. Eu também. Mas foi é bem claro complicado. que uma tinha que ganhar, a outra tinha que perder. Porém, eu questão de acho júri, que ambas estavam muito ambas foram. boas, muito também boas acho. mesmo. Porque só a dificuldade de você gravar uma ópera para pessoas que não escrever cantam, uma paródia em escrever ópera. uma paródia é muito Escrever complicado. enquanto se maqueia, Enquanto faz o figurino. faz o cabelo, figurino. E a performance. E acaba ela cantou. Gente. Fala, gata. Bom, Quem vai sair? quem eu acho que vai sair? Qualquer uma menos eu. Pergunta pra outra, vai. Pergunta pra Eu outra. não vou responder, não. A gente amo todos, não leva pro pessoal, mas é isso. Sinceramente, é um jogo. E eu defendo minhas irmãs. Eu acho que hoje quem vai sair vai ser a Thiago e a nossa amiga Samantha. Mas ela é icônica, maravilhosa. É difícil saber quem vai sair hoje, porque eu acho que cada uma tem a sua qualidade, né? Eu acho muito difícil, assim. Cada uma tem seu estilo de drag. E eu tô conhecendo todas agora, adorando todas, mas eu vou votar, então, nas duas que foram pro bottom. Olha, ele perde uma, ela enrola e dá duas pra sair. Que delícia. E é isso. Pronto. por questão de afinidade, eu creio que eu ganhei algumas provas da comida, não fui bem no restante, mas o Brasil tá vendo que eu tô me prova da esforçando, que eu comida tô você ganhou? tentando. Eu almocei, então tô Eu ganhei também essa prova. E A gente empatou. eu amo todas, Tomaram a eu sua amo vida. todas, amo todas mesmo. Mas eu acho que tá entre Samantha e Titi. Eu acredito que... Sou metódica. Eu acho que assim, eu vou ficar com a Kira. Do jeito que ela falou, eu acho que nós somos muito amigas, a gente já chegou aqui como uma gangue. Então, o que eu puder fazer para ajudar as minhas amigas, e sei que o que elas puderem fazer para me ajudar também a ficar, a gente tá nessa. Então, eu voto nessas fofinhas aqui para sair, porque é questão de afinidade mesmo, a gente já chegou no momento da gangue. Eu continuo deixando na mão do destino. Vai você então. E fala, Amiga, mostra pra gente que você acredita no destino e dê uma vaga pra gente. Jamais, eu acredito em mim, então eu sei que eu vou vencer. Quem vai sair, não tem ideia. Você não consegue nem falar quem vai sair, bicho. Imagina vencer. Bem, gente, eu acho que é muito difícil a gente falar quem vai sair quando somos todas amigas. Então, Samantha. Bicho, é uma perseguição comigo desde o primeiro episódio. É um ranço com a minha pessoa. Sem rivalidade afrodescendente, pelo amor de Deus. Ela é a vilã total. Eu tive uma infância... Eu achava que tinha sido maravilhosa, mas hoje, fazendo terapia, não foi maravilhosa, porque eu fui criado pela minha avó. E aí todo mundo pensa, mas ser criado pela avó é legal, você vai ser mimado, né? Avó é mãe 2 vezes, não sei o quê. Entretanto, tem um conflito de geração muito grande, porque é uma velha cuidando de uma criança. Então, a gente acaba crescendo sem muitos acessos às informações, a informações muito antigas, com conceitos ultrapassados. E aí, quando chega na idade adulta, a gente tem que reconstruir, desconstruir tudo isso. Então é complicado. Eu também fui criada por vó e eu sinto muitas limitações que acabaram chegando na minha vida. Tipo, se você prestar atenção, eu me limitei muito em questão de me expressar, de mostrar o que eu gosto, de entender o que eu gosto, porque a gente tem que ir testando e vendo e se conhecendo. E eu não tinha isso, tipo, você gosta disso, você vai usar isso, você tem que se comportar assim, não faz isso é coisa de bichinha, isso é coisa de verdinho e acabava meio que bloqueando, sabe? Tipo, a gente não conseguia ser. Na minha infância, eu sempre fui um gay afeminadíssimo, muito afeminado. E eu sou das antigas, né? Então eu sou da época do show da Xuxa. E eu só dormia depois que minha mãe colocava uma bota em mim, colocasse aquelas botas igual a Xuxa usava, sabe? E minha mãe colocava a bota, colocava no videocassete, tinha que gravar a Xuxa todo o programa pra eu dormir. O meu sonho era ter um quarto todo de boneca de Barbie sereia, assim, sabe? E eu brincava com as minhas primas escondido. E depois eu cresci, graças a Deus eu tive o apoio total delas e ainda vou ter esse quarto lotado de Barbie. A minha infância foi muito restritiva. Minha família sempre foi muito pequena, sempre fomos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu sempre fui muito tímido, muito
mais introvertido e nunca tive essa chance de me expressar tanto quando eu era criança. Eu gostava muito de jogar videogame, eu lia bastante. Quando eu fiz, sei lá, 13 anos, eu queria estudar japonês. Aí comecei a estudar idiomas desde pequeno, sempre estudei muito. Eu falo 7 línguas. Fala 7 línguas, mandando a Samantha embora. E aí, enfim, eu sempre estudei muito. Hoje, com 35 anos, eu falo 7 idiomas. Eu falo inglês, português, espanhol, francês, chinês, japonês e italiano. Jura? Por texto. Alguns são como a Thalia Bombinha, mas dá pra entender. Mas, enfim, eu sempre fui muito intenso com as coisas, porque eu sempre tive muito poucas coisas para me apegar, né? Mas esse momento de convívio, para mim, é muito custoso. É uma coisa que me desgasta mais ainda do que, sei lá, me maquiar e ficar 6 horas montado. E não é por mal, é porque, assim, são várias coisas que eu tenho desconstruído ao longo do tempo. Eu tive uma infância bem opressora também, bem fechada. Eu nasci numa cidade e cresci, passei minha infância toda numa cidade muito pequena, no Mato Grosso do Sul, que se chama Itaquiraí, que, sei lá, é em base de uma rua. Então, tipo, são pessoas que têm muita mente fechada, então eu nunca fui aberto mais para essas coisas. E minha família é muito religiosa e sempre foi muito religiosa. E hoje em dia eles, tipo, são mais abertos até, aprenderam muito, mas enfim, tipo, naquela época era tudo muito... Tudo é pecado, e eu já nasci com isso até, mas, tipo, foi coisas que eu fui desconstruindo também, porque, tipo, desde criança eu sentia que aquilo lá não era a minha verdade. Bom, assim, a minha infância, ela foi dividida em 3 partes. Eu comecei morando com a minha avó, porque a minha mãe trabalhava na área da saúde, e ela trabalhava dia, noite e dia, só tinha uma noite de folga, então eu fui morar com a minha avó. Fiquei com a minha avó até os 8 anos, a minha avó faleceu um dia antes do meu aniversário de 8 anos. E daí a minha vida virou de ponta cabeça, minha mãe teve que sair de um emprego, ficar só em um, e a vida ficou um pouco mais difícil, mas a minha mãe, como eu já disse em outros episódios, ela é a pessoa mais linda que eu conheço na face da Terra. Sabe assim, ela é a pessoa mais bonita. Costumo falar para ela que essa só pode ser a última encarnação dela, porque não tem como ela evoluir mais do que ela é. Só que isso também é difícil, porque tudo que eu sempre quis ela me deu. Então, tipo, na 7ª série eu falei, mãe, eu quero um fichário do Sandy Júnior cor-de-rosa, porque eu quero. Ela falou, tá. E ela me deu. Só que daí, você chegar numa escola pública, uma criança preta, gay, afeminada, viadão, com um fichário do Sandy Júnior, eu tomei a maior surra que eu tomei na minha vida. E eu só consegui voltar para a escola, voltar a estudar 3 anos depois. Eu me atrasei na escola, foi muito difícil. Mas a minha mãe sempre estava ali do meu lado falando, quando você puder, você volta. Sabe assim, quando você conseguir, você vai. E tudo que eu faço hoje em dia é por elas. Eu tenho certeza que ela é muito orgulhosa de você e de tudo que você já fez. Você é icônico. Não quero falar mais disso, não. Ohayou, bom dia, bonjour, ohayou, tchau, Versace. Ai, gente, eu tô meio tristinha, tô tristinha, tô magoadinha. Muito triste dar adeus, né, gente? A Sammy Queen, a Yanka Evans. Mas fazer o quê, né, gente? Faz parte da vida, faz parte do jogo. Próxima página. E na prova de hoje, vocês vão escolher um ícone drag brasileiro e vocês vão imitá-lo. Vão fazer um cover. Eu tô super animada, um impersonator. Eu mesma comecei minha carreira fazendo impersonator da Conchita, aquela drag de barba. Ai, que tudo! Vocês terão 1 minuto de palco para se apresentar. Gente, 60 segundos, hein? E depois nosso conselho de classe vai fazer pergunta para os ícones. Estudem bem, meninas, o modo de falar, o modo de agir, o modo de andar, os figurinos, tudo isso vai ser contado no final. E como sempre, as 2 piores notas estarão automaticamente na recuperação. E infelizmente poderão sair do Academia de Drags 3. Boa sorte! Pode começar? Não deixa o quadril descer, não deixa o peito abaixar. Meu corpo foi feito de espuma,
deixa o quadril descer, não deixa o peito abaixar. Teu corpo é de silicone, espuma não desce jamais. Oi meninas, eu sou a Alexa Twister, estou mega feliz de estar aqui, porque vocês sabem que a Academia de Drags, ai, bate fundo, bate forte, bate gostoso no meu coração. Saudades, Rick. Ah, Rick, por que me deixaste? Enfim, gente, primeiro de tudo eu quero desejar a vocês muito boa sorte nessa jornada, que seja lindo e já é, seja muito sucesso e ó, vou estar acompanhando vocês aqui, ó. Eita, vai ser fight. Meninas, me chamaram aqui para falar sobre o que é ser uma drag ícone. Aí eu pensei, se me chamaram para dizer que é ser uma drag ícone, é porque eu provavelmente seja uma drag ícone. Menina, me nasceu uma ruga aqui do lado, esse lado direito, tá difícil sair. Depois eu conto passando um creme, vamos ver se de repente melhora. Mas quando eu penso, gente, é muito legal ser uma drag ícone, porque quer dizer que o seu trabalho tem grande relevância para um maior número de pessoas, né? Ou para a sua comunidade. Mas pode também ser a sua palavra, pode ser também a sua ação, a sua arte, né? A mensagem que você traz é tão forte, tão potente, que ela tem uma assinatura na vida, na história e no coração das pessoas. E eu acho que o principal para ser uma drag ícone é ter essa consciência do seu trabalho social enquanto artista. Entender que a arte drag ela é muito mais do que só close, muito mais do que só likes. Ela também é transformadora. É isso. Eu espero que vocês tenham um lindo caminho e que a gente seja muito feliz em breve, presencialmente. Um beijo! Oi, denguins! Eu sou a Tchaka Drag Queen. E olha que sensacional. Estamos na melhor edição do Academia de Drags. Esse concurso é de valorização da arte que a gente escolheu para viver. E eu tive que entender na caminhada que era importante essa profissionalização. E aí eu fui fazer cursos de oratória, cursos de como fazer uma pequena empresa, como fazer com que você fique criativa e vendável. Outros cursos de dicção, de português, de redação, de geografia, de arte, de cultura. Sou feliz com o que eu escolhi para fazer os outros felizes. A arte drag queen é libertadora. Permitam-se, deixe a vida sorrir para você. Fiquem bem, arrasem e que a vida possa ser generosa nessas risadas. E vocês, ricas, famosas, viajantes e continuidade da arte drag queen. A Academia de Drags é nossa. Que babado fazer parte da Academia de Drags. Gente, é uma honra, esse projeto é incrível, é um projeto que lança talentos, que faz os talentos se aperfeiçoarem, né? E a gente precisa muito de gente boa na cena LGBTQIA+. A gente precisa muito de drags maravilhosas surgindo. Então, gente, olha, quando a gente começa na cena drag, né, a gente sempre se inspira em alguém. Eu me inspirei em várias pessoas. Rose Bombom, que era uma caricata incrível do Rio de Janeiro, que trouxe toda a arte circense pro palco LGBTQIA+. Lorna Washington, que sempre teve um texto ácido, um sarcasmo maravilhosa, que bomba ainda até hoje no Rio de Janeiro. Luísa Gasparelli, meu amor, quando eu vi Luísa Gasparelli batendo cabelo, eu fiquei louca, e ela trouxe essa cultura de São Paulo, né? Porque no Rio não tinha ainda as grandes precursoras Márcia, Pantera, né? Arrasando. Enfim, a gente no início, a gente sempre se inspira em alguém. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso,
né? Porque, na verdade, não é só se inspirar. Às vezes a gente reproduz alguma coisa que é parecida com o que o outro artista faz, mas, na verdade, aquilo é uma grande homenagem, é um grande amor, um grande carinho que a gente tem, né? Por aquela drag, né? E aí, agora é o momento de falar pra vocês, porque nessa dinâmica vocês vão se caracterizar de uma drag conhecida, de uma drag que vocês curtem. Então, divirtam-se, sabe? Tira esse estresse de competição e divirtam-se, porque o que vale é isso. O que vale é você curtir cada momento que você faz. Não adianta tomar uma losartana, um alprazolam a cada performance que tem que fazer, né? Então, quero ver vocês dando nome nessa dinâmica agora. Espero que alguém me imite, né? Que senão vou me sentir muito xoxada. Beijos, boa sorte, merda! Oi, gente! Aqui é o Ícaro Kadoshi e estou honrado de mais uma vez participar do Academia de Drags! Amo, finalmente! E ó, em primeiro lugar, parabéns por todas vocês chegarem até aqui. Se vocês me permitirem dar algumas dicas, o que eu amo nesse tipo de prova é que é uma prova sobre empatia. Para prestar atenção no que ela fala, como ela fala, que tiques ela tem. Então, mais do que nunca, essa prova, além da imagem, tem a questão de você reproduzir características dessa pessoa. O conjunto da obra de imagem, mais essa reflexão sobre como ela é e o que ela age, inclusive pode elevar um pouquinho o tom, deixar mais sarcástico, mais engraçado, né? Elevar uma característica que você encontrou nela à 10ª potência. Então eu espero que mais do que uma prova, vocês entendam que a gente sempre tem que perceber a pessoa à nossa volta e mostrar para ela que nós sabemos que ela existe. Então é isso. Um beijo. Que pena não estarmos aí pessoalmente, mas fácil e necessário nesse momento. Tchau! Oi, gente! Já estamos na 5ª semana de Academia de Drag 3. Isso, 5ª semana. Tá babando, confusão, gente. Cada dia acontece coisas inacreditáveis aqui. Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe. E hoje nós teremos o nosso júri, sempre os nossos júris fixos, que são Alexandre Rescovich e nosso cabeleireiro, caracterizador Cabral. E hoje essas duas pessoas icônicas, esses talentos maravilhosos que são os nossos convidados de hoje, que são Diva Depressão. Então, e eu quero que vocês fechem nesse look, olha, eu vou ficar meia hora, olha aqui o que quer dizer isso, o SM, ó, vou dar um giro de 360, olha o brinco. Eu quero agradecer muito a esse figurino maravilhoso, que eu quero que vocês sigam, olhem, entre lá para conhecer o trabalho dele, que é do talentosíssimo Bruno Oliveira e toda a sua equipe. E é o que tem para hoje. Tá passada? Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão passada com o visual, com a beleza? Só um gloss, eu estou aqui. Hoje, 5ª semana de Academia de Drag 1, 2, 3 ou 3 para vocês. Não tô dando close, vai dar de alguém não catar, que 3 é 3, 4, é 1, 2, 3, eu sei até aí, né? E hoje nós estamos aqui com o nosso júri maravilhoso, eles que estão sempre com a gente, primeiramente que é Alexandre Rescovich, estilista, foi modelo, sacoleiro de drag queen, a gente tem que deixar isso bem marcado. Ele levava a sacola de uma drag muito famosa, né? Isso, Alexandre? Fazia a corrida toda. Toda a corrida. Ele não quer divulgar muito isso, que isso é o passado dele. E temos aqui também o nosso maravilhoso caracterizador, cabeleireiro, maquiador, que fez esse penteado maravilhoso, que é o nosso amigo Cabral. Tudo bem, Cabral? Tudo ótimo. Tranquilo, tranquilo, muito, né? Muito calmo. Calmíssimo. E temos essa dupla de 2, porque se é dupla é 2, quarteto é 4, trio é 3 e assim vai. Que é os meus amigos, essas pessoas maravilhosas, talentosíssimas, que são os meninos da Diva Depressão. Oi, gente. Aqui nós temos Edu e o Felipe. E lembrando, o Edu e o Felipe vieram na primeira ou na segunda? A gente nunca veio, Silvete. Não, o que a gente fez? A gente fez uma aparição ali. A entrevista,
Mas é um prazer pra gente estar aqui, a gente ama o programa, Nossa, somos então- muito fãs. Então, a gente já tem contrato até 2048, Tamo então junto, vamos pode querer... chamar, pode chamar que a gente tá vem. aqui. Então tá, muito obrigada a todos esses júris maravilhosos que estão aqui com a gente. Vamos começar. Olha eu, que maravilha, gente. Ah, minhas crianças, garcinhas. Que honra, que alegria estar aqui com vocês e fazendo parte disso mesmo, né? Eu, como tudo na minha vida, eu nunca escolhi nada, não sabia o que eu queria nada nessa vida. Tudo pedia pro universo, o universo trazia, sabe? Foi tudo assim. E como assim, tipo, todo mundo às vezes falava, ah, travesti, travesti, eu falava, sou. Também sou. Sou homem, sou mulher, sou drag queen, sou louca. Sou. Também sou. E é uma honra mesmo. Nunca me considerei ser uma drag queen. Mas já que eles me consideram, é uma alegria demais. Fico muito feliz mesmo, sabe? Ser considerada assim, sempre gostei demais, de muito, é muito mais. E eu sou assim. Obrigada. Ale, vamos começar por você. É o que eu tenho uma pergunta. Você se expressa muito através de maquiagem, cabelo e roupa. Eu quero saber qual é a sua relação com os estilistas. Você faz junto com eles as roupas, dá ideias ou você faz sozinha? Como que é? Eu gosto dessa troca, sabe? Eu considero que a arte não é só viver, mas sim conviver. E a gente precisa dessa troca e eu gosto disso. Para me vestirem, os estilistas, eu preciso dessa troca com eles, sabe? Mas eles já sabem também meu jeitinho, do que eu gosto, do que eu não gosto. Mas eu tô ali colocando meu dedinho com tudo. Minhas joias eu mesmo gosto de fazer, sabe? Então, mas é isso, uma junção de tudo que dá essa grandiosidade, essa beleza toda. Elke, amada, você sempre se monta de uma forma esplendorosa, incrível. Como que é andar pelas ruas? Se você anda assim, usa outra roupa, como que é isso? Eu sou isso aqui, eu sou tudo isso aqui, essa grandiosidade. É claro que, né, em casa, sou mais acomodadinha, sabe? Mas uma coisinha mais simples, assim, para não incomodar tanto. Mas eu ando assim 24 horas, se puder. Se eu puder, eu sou assim. Já apanhei na rua e não parei. Eu sou assim, não tem como mudar. E eu sou feliz assim, eu preciso ser assim, viver a minha verdade. Eu não sabia disso, mas eu soube disso depois, graças a Deus, porque senão eu ia ficar muito nervosa. Que o Cabral era amigo dela, sabe? Ia no jantar com ela e com o Zezé. Altas cachaçinhas mineiras. Inclusive, Cabral, se você quiser, sabe, Carnaval com Maravilha de novo, me liga, viu? A gente toma uma cachaçinha gostosa, é sobre isso. Eu tenho uma pergunta. Elke, você é uma figura muito icônica, não só pelo seu visual, mas também pela sua personalidade, né? Eu queria saber se alguém te inspirou, né? Antes de você começar, antes de você se tornar essa figura icônica, se alguém te inspirou a ser assim. Olha, eu diria que muitas pessoas me inspiraram. Desde a minha infância, desde a minha chegada até o Brasil. Eu sempre fui muito inspirada pelas pessoas que estavam ao meu redor mesmo, sabe? E sempre fui uma pessoa tão abençoada de estar em volta de pessoas tão maravilhosas. Então, que eu aprendo tanto, sabe? E estou aprendendo cada dia, aprendo uma coisa e é maravilhoso. E eu pego de inspiração também, cada um que eu conheço. Cada coisinha boa, sabe? E vou juntando, que dá isso aqui. Vamos lá, obrigada. Vamos à próxima candidata. Como que ela chama? Comigo não, meu amor. Você tá pensando que você tá falando com quem, querida? Sou eu, a prima mais moreninha de Branca de Neve. E aí, Silvestre, o que você sucede no pedaço, mulher? Acabei de esbarrar num bando de viado ali atrás. Achei até que era a gravação da Fazenda. Como é que é? Bicha. Epa! Bicha não, meu amor. Eu sou uma quase Cláudia Raia. Quer saber de uma coisa? Eu vou bem a voltar pro meu Rio de Janeiro. Se a Anitta tá achando que ela é girl from Rio, eu vou mostrar pra ela quem é a girl from Piscinão de Ramos. Palhaçada. Olha, volta aqui. Maravilhoso, Jorge Lafon, Vera Verão. Os brincos eu levo, hein, Vera?
Foi baratinho, mulher. Olha lá, ladeira ou 25? 25, 2 por 10. Vamos lá, quem começa? Quem quiser fazer uma pergunta. Eu vou perguntar, tá? Sim. A gente sabe que você sempre, Vera, teve uma inspiração muito fashionista. Sempre looks icônicos, né? Sempre coisas incríveis. E de onde veio tanta, assim, inspiração pra usar esse tipo de coisa? Ai, meu amor, essa inspiração pra isso tudo aqui, querida, veio de mim mesma, porque eu sou fashion, linda e bela. Quase uma Marilyn, só um pouquinho mais escura. Vai, Cabral, fala aí. Tá? Não, eu tô passado. Eu tô passado, eu tô encantado com você aqui com a gente hoje. E eu queria saber como que é o teu nome na praça, porque você trabalhou tanto tempo na televisão. Como é que tá por aí nas praças? Como é que você anda pela... Olha, meu amor, eu tô meio sumidinha, mas o ponto ainda é meu. E Vera Verão ainda é a dona de tudo isso daqui, meu amor. A primeira a entrar no lar da família tradicional brasileira. Arrasou! Eu tenho uma pergunta também. Por favor, pode. Vera, você se considera a RuPaul brasileira? Olha, meu amor, a RuPaul eu não sei, mas eu acho que eu sou até um pouquinho melhor. Tá, obrigada, meu amor, parabéns. Sou eu. Ai, que será agora? Meu Deus. Direção, parou a música? Passadas com modelito, né? Foca nas joias, foca no glamour, foca na beleza. Vou fazer de novo, que não prestaram atenção. Olha lá, olha lá. Repara no cu. Repara. Direção de novo a música, mais uma vez, pra me reconhecerem, hein? Vamos lá? E direção, vou sem música mesmo. Aqui com a perna soltou, a gente não tem muito tempo. Bem, gente, falei boa noite? Não, mas eu vou fazer uma pergunta. Quem me achou bonito, uma salva de palmas com o sapato. Obrigada. Gente, eu tenho uma coisa pra dizer muito importante. Hoje é um dia especial. Por isso tirei as joias do pó, e deixei em casa outra coisa. Que a gente não sabe quem vai estar aqui, a gente não sabe quem vai estar ali. Parou? Gente, bafudo. Quem vai começar? Começa a fazer a pergunta pra essa menina que é Silvete. Vamos começar com o mais bonito. Silvete. Quem é? Vamos lá, Cabral? Qual foi a primeira vez que você fez um show como apresentador e não dublando? São mais de 35 anos de carreira, meu amor. Eu não vou ter resposta aqui, ó, na ponta da língua. Mas foi bom e faz muito tempo. Obrigado. Quem vai? Pode? Não é uma pergunta, tá? Mas a gente que assistiu... elogio, né? Tá passando. Incrível, sim. Eu queria uma palhinha musical, porque todo mundo conhece Silvete por cantar no palco, né? De leste a oeste, de norte a sul, a onda é cega linda, o seu bom. Com o gogó da bicha. Vamos lá, quem? Cabral? Pode elogiar, gente. Tá, Silvete, vamos supor que você entrasse num palco, uma plateia imensa, e você fosse muito vaiada. O que você... Acho difícil, mas o que você faria? O que você faria se você fosse vaiada pela plateia? Mandava tomar no cu. Minha beleza. Beleza, a gente entende, né, Te colega? incomoda, Silvete? Ai, eu sei que não me incomoda. Eu sei que talvez você esteja incomodado. Cabral, por favor. Ficou passada. E esse cabelo, como que é esse cabelo curtinho? É seu mesmo? Acordei, passei uma escovinha, porque comigo é água e sabão. Hoje passei um batom e já deixei o vaporete separado. Arrasou. Maravilha. Obrigado, gente. Eu vou ter que voltar pro manicure, porque eu botei essas unhas de gel, tá difícil pegar feijão. Boa noite. Cabelo coach, né?
Dani Couto. Batendo cabelo com o braço. Olha, Dani, biscoito, minha amiga. Pode ficar aqui. Look todo. Minha amiga Biscoito, Dani maravilhosa. Quem começa a falar da Dani? Não. Quem que é Quem essa que que é eu tô trabalhando? É Dani Couto. É Dani Couto. Não, eu tô zoando. Então você pode começar, já que você começou a abrir a boca. Pois não, Cabral. Dani Couto, você já trabalha, já tem um tempo de carreira incrível, já há alguns anos. E o que você fez no palco que você mais gostou? Eu iniciei em 98, né? Há 23 anos atrás, na Blue Space, que foi meu espaço. E o que eu mais gostei de fazer foi a performance de Adam Lambert, de My Night is a Ghost Town. Sim. Quem vai das E Dani, a gente sabe que você faz show aqui há muito tempo na Blue Space. Qual é o clima nos bastidores com as outras drags? Como é que funciona aqui? É até que tranquilo. Eu tenho essa cara fechada assim, pareço um pouco nervosa, mas sou um doce de pessoa. Só não cutucar meu calo. É pior que é verdade. A gente conhece a É verdade. Pergunto. Pode, nós estamos aqui ao Vamos lá. vivo, a Coisa da androginia dela. Coisa de andrógeno. Dani, você é uma drag andrógena, desde sempre, né? Qual que é o legado que você quer deixar para as drags andrógenas? Porque a gente sabe que é uma arte que vem morrendo, né? As drags são mais amapô, hoje em dia, uma coisa mais, né, gringa. E você é uma drag raiz andrógena. Qual que é o legado que você quer deixar? Na época que eu iniciei, o conceito era basicamente bate-cabelo. Era o forte de todo mundo. Por isso que eu sou uma das únicas que começou com o bate-cabelo de braço, convenhamos. E o legal que eu quero deixar é que drag é além do gênero. Então, você não precisa ter um gênero específico, você não precisa se vestir de mulher, se vestir de homem. Você pode ser o que você quiser. E eu sou esse ser incrível. Obrigada. Antes do... Lo que están viendo aquí es un ícono folclórico do Carnaval de Río de Janeiro. No sé si pueden percibir, pero yo no soy brasileña. No soy brasileña de cuerpo, pero de corazón. Chimechi, 200% brasileña. Y eso le dedico a todos los amigos que hizo en Brasil. Ese modelito chivichichiño era de Ana Botafogo. Pero Ana Botafogo es un violón, yo soy una geladera Braskem Frost Free. Y existe tecido braqueo, quasi. Y digo, quiero que me ayuden con una cosita. Yo soy una drag queen de 50 años de carrera recién completos en 2021. Quiero que levanten las manos, por favor. Acá le faltó calcitra, por favor. Levanten las dos manos, por favor. Gracias, cariños. Sí, vamos a vibrar para que el prefecto de Río de Janeiro, Eduardo Paz, estoy hablando contigo, me presente con el título de ciudadana honorária de Rio de Janeiro. Eu falo espanhol fluente, mas não foi o que eu desenvolvi aqui no palco, porque Isabelita já está no Brasil há muito tempo, então ela mistura um pouco de espanhol com português. Ela tem alguns jargões muito característicos, tipo, ela é um violão, eu sou uma geladeira, bichinha, umas coisas assim. Ela fala com uma voz que é um pouco engraçada, com o perdão da palavra. Eu estou transformada, ainda bem que eu não preciso votar, nem fazer pergunta. Então isso eu deixo para vocês, viu, gente? Começa a ler. Pode perguntar. Isabelita, tudo bem? Eu não sei muito sobre você, mas eu queria saber aonde você nasceu e com quantos anos você veio para o Brasil. Yo nací en Argentina y siempre cuando tenía como 9 años mi papá me presentó con un cartón postal de Río de Janeiro y allá nació la pasión que tengo por Brasil. Con 13 años fui a estudiar en otra ciudad, en Rosario, cuando mi mamá se fue, y la escuela se llamaba Escola Brasil. De allá
empecé a trabajar en la Embajada de Brasil en Rosario. Y allá empecé como una bichinha sirviendo cafecinho. Y de lá tuve la oportunidad a los 21 años de venir a Brasil y ¡bam! Chimeche, acá estoy. Eu quero saber uma coisa primordial, que é o seu nome Dígame, Isabelita cariño. dos Patins. Sí. E por que o dos Patins? Acho que muita gente não sabe. Mira, es una historia muy buena. Aquí estoy para colostomía. Opa. La historia de los patines es la siguiente. En el carnaval de 1971 estaba yo por la avenida Atlántica con una ropinha medio bacharrenda. Pero estaba allá con los patines para allá, para acá, para allá, para acá. Una señora de edad, un poquito de así. Me paró y me lo dice. ¿Cuál es tu nombre, cariño? En portugués, pero bueno. Y yo le dije, bueno, me llamo Jordi. No, ¿cuál es tu nombre? Y yo le dije como, y me preguntó, ¿de dónde eres? Yo dije, de Argentina. Entonces me lo dices, te vas a llamar Isabelita de los Patins. ¿Por qué? Porque en la época, la primera dama de Argentina, Isabelita Perón. Quem faz a última? Ya tenemos tiempo, pueden pensar lo que quieran. Cabral, então. Você vai perguntar? Da make dela, né? Que é muito icônica a make dela. Então eu vou perguntar. Vai. Qual é a inspiração da sua maquiagem? Que a sua maquiagem é uma das mais icônicas, né, das drags brasileiras. Qual que é a sí, inspiração? cariño. Mira, que yo creo que no tenga edad para recordarse de eso, pero en 1971 no habían drag queens. Este es un termo americano, ¿vale? ¿Y quién piensa hablar en otro idioma en Brasil? Bueno, ¿quién hace eso? A la época nos éramos las caricatas, los hombres de la cara blanca con los bigodones así como el tuyo, y hacíamos esto y nos divertíamos, pero hoy todas somos drag queens y acá estamos, existimos y resistimos. Muchas gracias y les mando un beso. Eu não hablo muito bem, mas eu hablo outras coisas para os bolas em casa que não posso falar agora. Silvete, a usted. después te devuelvo los anillos, Gracias. ¿vale? Y la Mande bolsilla para de acá. colostomía lavada. E eu, gente? Sou passado. Tá. Quem é, gente? Baby do Cosma Shiva. Gente, eu tô na Blue Space! Meu Deus! Olha quanta gente conhecida. Eu peguei 14 metrôs pra chegar até aqui. Pra chegar linda. Assim, tá vendo, né? Olha, toda na fita crepe, tá vendo? Que é o estilo. Ganhei. Eu uso, querida. Ó, quanta gente maquiada. Eu não, passei só um gloss. E vim, querida, que eu tô linda. Você sabe que a Anitta inspirou o clipe Vai Malandro em mim, né? Você sabe. Tô toda na fita crepe, ó. Ó, querida, olha, só na calcinha, mas tipo assim, Deus falou, vai, sem bunda, fui, né? Eu tô totalmente sem bunda assim, mas tá bom, né? Tô toda na fita crepe. E outra coisa, gente, vocês sabem também, né, que eu tô andando de metrô porque eu moro ali na Penha, né? Penha não, né, gente? Lá em Ipanema, né? Você sabe que eu moro lá em Ipanema. A Silvete até falou, fazer um salsichão, né, uma vez, foi Mário, mas ela não come muito sal, né, por causa da idade, né? E eu tenho aí 26 anos, sabe? 24 de carreira, né, Silvete? E é isso, né? E eu tô linda, vocês estão vendo que eu tô linda no gloss, né? Tomara. Vocês vão chegar aqui, 1 minuto, Silvete. É o que tem pra Na hoje, Blue Space, né? 1 minuto. Vamos não. lá, gente. Se o Brasil é referência, Agora- uma pessoa... Cabral começa falando desse talento. Deixa eu só chamar duas amigas minhas, rapidinho. Eu trouxe 2 amigas minhas, peraí, tá. poderosíssimas. Vem cá, produção, trouxe minha produção de van. acontecendo aí, gente? Ó, trouxe 2 amigas minhas, lógico, pra esse palco da Blue Space. Pode tirar. Deu produção. Minha produção, ó, querida. Trouxe elas comigo, minha amiga Kaique Sabatella e Rose Bombom pra estar aqui comigo, porque elas são caricatas, né? E fazer caricata é difícil, né? Eu sou linda, né? Eu podia fazer uma top. Mas trouxe elas pra estarem junto comigo aqui hoje. Pode perguntar. A Suzy, por que Suzy e por que Brasil? Porque Brasil, querido, sou eu, né? Eu sou linda, eu não sou 17, sabe? Então eu quero usar o Brasil para mostrar quem realmente eu sou, né? E Suzy, porque Suzy eu nasci na Penha, muita gente chama Penha, né? Se chama Suzy na Penha. Então, lógico, Suzy, Brasil, porque eu sou do Brasil, mas eu nasci na Penha, só que hoje eu moro em Ipanema, tá? Ipanema, logo ali. E, Suzy, foi difícil se desprender da beleza e ser apenas caricata? Sou linda.
né? Então foi difícil. Você tá vendo? Eu sou linda, passei só um gloss, querida. Ó, e vim, né? Muito difícil, sabe? Porque eu... Aqui é o ventilador. É? Aí, ó, eu posso usar o ventilador, só não liga, porque eu nunca passei um condicionador no cabelo, tá? Por isso que eu tô assim. Nunca passei nada no cabelo pra ficar linda assim, né? Mas não ri não, gente, sabe por quê? A única boneca que eu tive foi de voodoo na minha vida. Só assim. Quem mais, por favor? Alguém? Uma pergunta, Cabral? Vou perguntar. Pode Suzy, a gente sabe que você é global, né? Pezinho lá no Multishow. Quem te convidou pra ir pro Multishow, fazer humor no Multishow? Ferdinando, né? Ferdinando me convidou. Só que eu fiquei com medo, porque eu falo muito palavrão, sabe, gente? Eu sou lá da Ipanema, então acaba que eu falo muito palavrão. Mas aí eu tive que adaptar, né? Cheguei lá e eu acho que deu certo, né, gente? Eu tô aqui linda hoje na Blue Space com vocês, que ó. E linda assim. Vocês não, né? Silvete, que isso? Ah, não, Silvete. Olha aqui minha roupa, olha aqui, que homenagem linda. Essa homenagem foi maravilhosa. Não pode, pois é. Essas duas são grandes talentos e ícones que já nos deixaram, mas deixaram muita saudade. Parabéns. Meninas, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão passando, né? Com a beleza da boneca, com o visual. Olha, é o que eu tô falando. Eu tô aqui, não sei nem fazendo o quê, viu, gente? Porque eu falo desde a primeira semana, falei para todas vocês, as que estão até aqui hoje. Vocês vieram com uma bagagem muito forte, vocês realmente assistiram as temporadas. O crescimento de vocês tem sido assim, todas, cada uma no seu personagem, trouxeram realmente o que é a pessoa, o que é o personagem, o que é o artista. Então, eu não queria estar na pele das divas, do Cabral e do Alê, que são os que estão dando voto, porque se dependesse de mim, no final da Academia de Drag 3, as 8 seriam as grandes vencedoras. Mas eu simplesmente estou aqui só por causa do quê? Do uacué. Entendeu? Mas parabéns. Eu vou deixar aberto aqui para o júri, se alguém tiver alguma colocação ainda. Eu falei pouco, eu tô emocionado. Eu tô emocionado. Vamos os nossos Nossa, júri é um convidados. jogando pro outro aqui, gente. Caramba! Não, agora não dá mais tempo. Obrigada. Olha, eu realmente fiquei emocionado com vocês. Vocês arrasaram hoje e eu pude ver o crescimento de fazer de vocês fazendo outra pessoa. Isso é muito louco na cabeça, deve ser. Você mudar a chave e estudar sobre alguém e fazer essa pessoa aparecer de alguma forma. Teve gente que apareceu mais, a personagem apareceu mais, outras menos. Teve gente que me emocionou, que eu segurei para não chorar mesmo, porque... Você é emotiva. Porque sou emotivo, não. Eu me emocionei porque a pessoa fez muito bem e me trouxe a presença da pessoa aqui. Não foi você. Não foi você. Tá? Que horror. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, divas, fala mais. Não, gente, assim, eu tô muito chocado mesmo, porque vocês estão assim, imitando todos os trejeitos. Por exemplo, a risada da Elke, até a Dani Coach, o jeito sério dela ficar no palco, assim, a gente que cresceu assistindo o show, os programas onde vocês estavam, né, os ícones. É muito bizarro, assim, vocês estão de parabéns, porque foi um trabalho incrível mesmo, assim, tá demais. Eu achei muito legal quando eu fiz a pergunta pra Elke, e você... Eu vi que você não sabia exatamente a resposta, né, sobre a inspiração, ou você não citou uma pessoa que a Elke se inspirou, mas você deu uma volta na resposta, que era uma coisa que a Elke fazia, assim, ela levava a gente para um outro lugar. Então eu achei isso muito legal mesmo, assim, como o Fih disse, né, todas vocês estão muito iguais, assim, eu tô muito passada, eu tô muito chocado. Eu percebi que tinha umas que estavam mais nervosas, que se seguraram um pouco mais, mas não tem jeito, a gente fica nervoso mesmo, mas, nossa, vocês estão E nem vocês iguais, dois. assim. Esse ano na parada online que foi a primeira vez que montaram de drag. Completo. Não, é um nervoso. Mas quando a gente se monta, vem um negócio, né? Vem um negócio Mas eu acho que o peso delas é copiar alguém que já tem uma grande carreira, né? Então tem um peso maior em cima, né? Não, eu acho que vocês homenagearam esses ícones de uma forma perfeita, assim. Eu acho que eu não mudaria nada no que vocês fizeram. Independente de resultado, acho que todas vão se sentir
super feliz por ser homenageada aquelas que estão em terras, que Você não se estão em sentiu terra. feliz com a sua homenagem? Maravilhosa, meu amor. Só que eu não posso falar muito que eu sou apresentadora. Eu tenho Ah. nome, eu tenho glamour, eu tenho É? joias. Ah. Olha a diferença que nos separa. Cadê suas joias? A gente podia pedir pro diretor trocar. Entendeu? Eu né? queria pedir para a produção, se juntasse um pouquinho, alguém da produção já bate um retrato que eu vou mandar para minhas amigas depois. E as que não tiver em terra, eu mando por fax. Entendeu? Para mostrar para elas que isso que é legal, gente, essas homenagens. Olha lá, gente, essa homenagem. Então, nós vamos se reunir aqui, o conselho, pode tirar. Vamos, o conselho de classe. A gente vai fazer o conselho de classe pelo app, é isso, Alê? E a gente já... Ah, é o app? Ai, não queima, Bruno Oliveira. Ai, falei. Então, a gente já vai chamar vocês e vamos ver o que vai acontecer. Mas, de antemão, quero só parabenizar junto com esses nossos jurados maravilhosos. Gente, que demais. Foi muito bom. Não sei Oi, gente, tudo bem? Essas meninas, estamos de volta. Agora vamos anunciar as 2 drags que irão para a recuperação e poderão dar adeus aqui à nossa academia de drag. 1, 2, 3. Entendeu? Hoje foi muito disputado, as notas estão muito próximas. Próximas assim, chegando quase da 0,001, tá bom? Eu quero pedir um passo à frente. Akira e Satine. Então, eu quero dizer que Akira e Satine, parabéns para vocês, mas... Ai, gente, eu fico nervosa ainda, direção. É tudo muito difícil para mim, que sou modelo, manequim, hoje eu estou nessa posição de apresentadora. Então, eu quero dizer que vocês 2 estão salvas, tá bom? Muito obrigada, vocês podem aguardar lá dentro. Vamos lá, vamos dar continuidade. Eu vou chamar mais 2 à frente, que é Titiago e Eslováquia. Eslováquia, Titiago. Então, eu quero dizer que você, essa menina, Titiago, Eslováquia, Titiago, um nome complicado pra gente que... Entendeu? Então, eu quero dizer que você, Eslováquia, você teve a maior nota. Então, você, obrigada. Você não terá imunidade na próxima semana, mas terá uma vantagem na recuperação. Eu vou aprender o seu nome até o fim da temporada, viu, essa menina? É Silk. Silk. Vamos lá, Silk e Samantha se juntem aqui, se aproximem, por favor. Cuidado para não cair do palco, porque a gente não quer. Silk, você infelizmente vai para a recuperação e pode, quem sabe, sair na próxima semana. E eu tinha certeza que eu ia pra recuperação. Porque olhando as outras, eu acho que elas estavam muito melhores. Eu tenho que aceitar. Às vezes eu falo mentira, às vezes eu falo a verdade, mas dessa vez eu tenho que concordar que eu não estava bem. Bom, mas nem tudo são flores, né, minhas amigas? Porque uma das nossas góticas caóticas está novamente no bottom e é quem? A garota Silk. Eu não sei nem o que dizer, não sei nem se eu tenho forças mais, mas vou tirar forças de qualquer lugar para nos salvar, porque eu não ganhei imunidade. Apesar de ter tido uma memorável performance com Isabelita dos Patins, eu não ganhei imunidade dessa vez. Samantha e Titiago. Uma de vocês irá acompanhar a Silk. Olha, falei certo, a produção já me deu mais um ano de academia. Então, Samantha e Titiago, quem vai acompanhar na recuperação, junto com a Silk, é você. É você. Ai, produção, não me deixe nervosa. Quem vai acompanhar a Silk na recuperação é você, Titiago, tá bom? Samantha, parabéns, vai lá, força, meninas, um beijo. Quando eu fiz a minha performance, eu já sabia que eu ia estar de recuperação.
Eu já imaginei que não tinha dado o meu melhor, acaba que a gente fica meio tenso, né? Ainda mais com o júri todo que tava lá. Só para explicar para vocês que a recuperação será uma nova prova totalmente diferente na semana que vem. E como vocês já sabem, uma de vocês duas levará junto a drag do seu grupo que tiver a menor nota. Curta, compartilhe, se inscreva, toca o sininho, tá bom? Eu não tô pedindo, nossa senhora, implorando, a coisa vai afunilando e eu vou ficando mais nervosa. E abrimos um Pix. Um Pix, gente, aquela coisinha da ajuda. Você que quiser participar, nos ajudar num Pix, lembrando que todo o dinheiro arrecadado no nosso Pix será para a grande vencedora do Academia de Drag 3. Então, eu quero agradecer a vocês que estão compartilhando, que estão fazendo comentário, que estão divulgando. Nós já estamos com 3... Ai, a gente tá com muita gente assistindo a gente, tá bom? Então, eu queria que vocês fechassem na minha joia, tá bom? Na semana que vem a gente volta. Tá passada? É o que tem pra hoje.